alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Estou trazendo na aula de hoje apenas a correção da nossa atividade da semana passada, né? Essa atividade eram apenas dois exemplos. Então vamos para o exemplo 1 aqui. Duas partículas estão separadas por uma distância de 3 centímetros. Sabendo que a carga Q1 é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, e a carga Q2 é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Nós vamos determinar a força de atração entre essas duas cargas. Que eu tenho o valor da mínima constante, né? Ainda coloquei aqui para lembrar que 3 centímetros, quando eu for colocar na fórmula, tem que estar em metro a distância. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos aqui para a nossa fórmula. F vai ser igual a constante, que é o K, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido por quem? Dividido pela distância, e essa distância elevada ao quadrado. O valor de F vai ser igual. Quem é a constante? Nós todos já sabemos, né? Que é 9 vezes 10 elevado a 9. Mesmo que ela não viesse ali, é sempre esse valor. Vezes. Eu tenho aqui, gente, um módulo de Q1. Para nós evitarmos de estar tendo muito trabalho, é só eu pensar. Ó. Lembram lá dos exemplos que eu fiz na aula? O módulo de um número, eu coloquei esse número sem o sinal. Sim, se Q1 é menos 4, quando eu trago para a fórmula, eu trago apenas o 4. É vezes 10 elevado a menos 6. Vezes, quem é o módulo de Q2? Como o 6 já é positivo, eu só coloco aqui, né? 6 vezes 10 elevado a menos 2. Dividido por quem? Dividido. Quem é a distância? Eu vou colocar ela em metros. É 3 vezes 10 elevado a menos 2. E essa distância é ao quadrado, então fica elevado ao quadrado. Baixei aqui. Então, nós temos 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 6, vezes 10 elevado a menos... Opa, gente, tem um erro aqui, né? Olha só, vocês iam me deixar cometer um erro. Aqui não é menos 2. É 10 elevado a menos 6. Deixa eu consertar aqui. Pronto, consertei. Me digam aí quando eu estiver errando, viu? O valor de F vai ser igual. Observem que nós temos 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra como é que a gente faz? Ó? Vou multiplicar o 9 vezes 4 vezes 6. Façam aí. 9 vezes 4 vezes 6 vai dar quanto? Eu tenho 216 vezes. Agora eu tenho potência de base 10. O que é que a regra me diz? Na multiplicação eu conservo a base. Quem é a base? É 10. E faço o que com os expoentes? Eu somo, né? Vamos fazer aqui de um ladinho. 9 mais quem? Mais menos 6 mais menos 6. Vai ser igual. Vou tirar os parênteses. 9 mais por menos é menos, mais por menos é menos. 9 menos 6, menos 6. 9 menos 6 é 3. 3 menos 6, conserva o sinal do maior e subtrai. Fica menos 3. Então, eu tenho 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser dividido. Aí eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 2, vezes, aliás, elevado ao quadrado. Quando eu tenho dessa forma, eu vou calcular separado. Ó. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 10. Agora eu tenho 10 elevado ao quadrado e elevado a menos 2. Quando eu tenho a potência de potência,
eu conservo a base, que é 10, e multiplico os expoentes. Ó. Vou colocar bem aqui. Quem são eles? É menos 2 vezes 2. Menos por mais é menos 2 vezes 2, 4. Qual vai ser o novo expoente aqui? Menos 4. F vai ser igual. Novamente, eu divido em duas, né? Ó. Vou dividir isso aqui e isso aqui separado. 216 dividido por 4 é quanto? Façam aí. Aliás, dividido por 9 vai ser 24. Vezes, eu tenho 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Como eu tenho uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 3 menos 4. Tenham cuidado para não esquecerem desse sinal de menos. Conserva a base e subtrai. Quem são os expoentes, né? Menos 3 e menos 4? Eu conservo e subtrai. Por isso que tem dois menos. Menos 3, menos por menos é mais. Menos 3 e mais 4. Conservo do maior que é mais. Eu posso colocar ou deixar subentendido e subtrai. 4 menos 3, eu tenho 1. O novo expoente aqui é quem? É 1. O valor de F vai ser igual. Baixei o 24 vezes 10 elevado a 1, é o próprio 10. O valor de F vai ser igual. 24 vezes 10, eu tenho quanto? 240. Qual é a unidade de força? É o Newton. Então, observem, eu tenho sempre um passo a passo a ser seguido. E se eu encontro aqui 10 elevado a 1, eu tenho que resolver. Resolver, ó, 10 elevado a 1 é 10, 24 vezes 10, 240 Newton. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele vai ser bem parecido, gente. Ó. Se eu observar aqui, eu tenho duas partículas, né? Q1 é 2 vezes 10 elevado a menos 6 e Q2 é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Elas estão separadas por uma distância de 2 centímetros. Aí eu já coloquei aqui, né? Ó, 2 centímetros é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Eu quero também a força. Às vezes, gente, a questão traz um módulo da força, o valor da força, mas tudo é a mesma coisa, viu? Tudo é a mesma fórmula. Como é a fórmula? K vezes módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Dividido por quem? Dividido pela distância ao quadrado. F vai ser igual. Quem é o valor de K? Nós já sabemos, né? Que é 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes, quem é Q1? É 2, né? O módulo é o próprio 2. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes, quem é o Q2? É menos 2, né? Só que como eu vou colocar em módulo, eu vou colocar apenas 2 também. Não precisa colocar o menos 2. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Conserta aqui. Novamente, eu cometi o mesmo erro. De onde é que eu estou tirando esse menos 2? É vezes 10 elevado a menos 6. Não sei de onde eu estou encontrando esse 2. Dividido pela distância. Quem é a distância? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Como a distância está ao quadrado, eu coloco aqui ao quadrado. Vamos observar aqui, ó. Vou multiplicar quem? Novamente, ó. Vou utilizar ó, da minha multiplicação aqui separada. 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 2, 36. Vezes. Eu tenho multiplicação de potência de mesma base, onde eu conservo a base e somo os expoentes. Quem são os expoentes? É 9 menos 6 e menos 6. Aí você pode dizer, opa, professor, me lembrei, ó. Aqui no exemplo 1, eram os mesmos expoentes, não era? Se são os mesmos, logicamente o resultado aqui é o mesmo. Qual foi? Não foi menos 3? Assim eu coloco aqui também quem? Menos 3.
Observem que de um exemplo eu consegui, né, eu pude me utilizar do que eu fiz em um exemplo para estar ajudando no outro. Vocês verem como é apenas um passo a passo. Dividido, que eu tenho, ó, 2 elevado ao quadrado, tenho 4, vezes 10, aí eu me lembro, ó, eu também encontrei isso aqui na questão passada, não encontrei? Foi o que a gente fez, ó. Menos 2 vezes menos 2 é menos 4. Ó, ficou menos 4, estão observando? Mesma coisa, ó. Então fica menos 4. O valor de f vai ser igual. 36 dividido por 4 é 9, vezes 10. Eu observo que, mais uma vez, eu tenho os mesmos expoentes, ó, menos 3 e menos 4. Foi o que a gente fez aqui, ó. Menos 3 menos menos 4, encontramos 1. Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado a 1. O valor de f vai ser igual. 9 vezes 10 elevado a 1 é 10. O valor de f vai ser igual. 9 vezes 10, eu tenho 90. A unidade de medida da força é o Newton. Vocês perceberam o seguinte, ó, o passo a passo é sempre o mesmo. O que é que vai mudar? Apenas os valores. Assim espero, tenho quase certeza que todos vocês acertaram, né? Nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima.